Olá, seja muito bem-vindo a esta edição. Eu sou Tabata Pote e agora te trago as principais notícias. Seja bem-vindo. E olha, as novas regras de financiamento imobiliário da Caixa Econômica Federal entraram em vigor. As condições afetam diretamente a classe média, que busca financiar imóveis com valores acima de R$ 350 mil, que é o limite do programa Minha Casa Minha Vida. A Caixa implementou novas regras para o financiamento de imóveis com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, exigindo o valor de entrada maior dos compradores. As condições para financiamentos que utilizam recursos da poupança dessa forma se tornam mais restritas. De antemão, será exigido dos compradores que buscam a casa própria um valor de entrada maior. No financiamento pela tabela SAC, sistema de amortização constante em que o valor das parcelas diminui ao longo do período, o teto do financiamento passa de 80% para 70% do valor do imóvel. Já pela tabela Price, sistema de prestação constante, o percentual financiado pela Caixa Econômica Federal foi reduzido de 70% para 50%. Redução no teto de financiamento pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo acontece em resposta ao esvaziamento da poupança, que enfrenta um cenário de retiradas líquidas de 11 bilhões 239 milhões de reais neste ano, conforme dados do Banco Central. O banco explica que as mudanças foram necessárias porque a carteira de crédito habitacional pode superar o orçamento aprovado para este ano. Só este ano, a Caixa já emprestou 90% da meta de 70 bilhões de reais para o ano, o que representa 63 bilhões e meio de reais em financiamentos concedidos até setembro. Ao todo, foram 627 mil financiamentos de imóveis. A limitação do valor financiado hoje é de R$ 1,5 milhão de reais, que também tende a afetar diretamente o mercado de imóveis de médio e alto padrão, que pode sofrer uma retração na demanda, o que pode levar os compradores para outras instituições financeiras em busca de condições mais flexíveis. As novas regras de financiamento da Caixa têm impacto direto tanto sobre os consumidores quanto sobre o mercado imobiliário em geral. O aumento na quantia de entrada pode postergar ou até mesmo inviabilizar o sonho da casa própria para diversos perfis de compradores, especialmente aqueles que dependem de financiamentos mais longos e com valores mais baixos de entrada. E olha, já estão valendo as novas regras para transações via Pix. Agora, os valores transferidos por celulares ou computadores não cadastrados são limitados. Agora, se o aparelho ou nunca realizou uma transação via Pix, as transferências serão limitadas a R$ 200 por transação e R$ 1.000 na soma de todas as transações no dia. Os limites valem até que o usuário confirme junto ao banco que aquele celular ou computador pode ser liberado para transações maiores. As regras são apenas para aparelhos novos. Com isso, quem já usa o Pix em um celular ou computador atualmente não será impactado, a menos que troque de aparelho ou queira usar uma outra chave. Em nota, o Banco Central explica que essa medida minimiza a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. Com as novas regras, mesmo com login e senha, o fraudador não vai conseguir realizar transferências maiores que R$ 1.000 ao dia a partir de um celular ou computador novo. A norma também determina algumas medidas de segurança para os bancos, que devem gerenciar riscos de fraude, identificando transações via Pix atípicas ou diferentes do perfil do cliente, disponibilizar em seus sites informações sobre como evitar fraudes e verificar, pelo menos uma vez a cada 6 meses, se os seus clientes têm marcação de fraude junto ao Banco Central. E agora vamos falar de educação, porque os países pobres investiram em média $55 por aluno durante o ano. Gente, a diferença é muito grande quando a gente fala de nações ricas. Elas gastam esse valor em apenas 2 dias. Os dados foram divulgados pelo relatório do Observatório no Financiamento Educacional. Em um mundo onde a educação é a chave para um futuro melhor, a desigualdade social se torna mais evidente diante dos números.
A quantia que os países ricos gastam em 2 dias equivale ao gasto de nações pobres em um ano inteiro. Os dados são do ano de 2022, quando países como Afeganistão, Etiópia, Guiné-Bissau e Mali aplicaram cerca de R$ 318 em um ano. Já países com uma renda mais alta, como Estados Unidos, Reino Unido, Itália e Alemanha, investiram cerca de R$ 49,3 mil por aluno. O valor ilustra uma disparidade chocante quando comparado ao cenário educacional em nações em desenvolvimento. Em algumas partes do mundo, crianças ainda enfrentam salas de aula sem os recursos básicos. Falta de material didático, professores mal remunerados e escolas em condições precárias. Junto da China, África do Sul e Colômbia, o Brasil está em uma faixa intermediária de renda nos critérios do Banco Mundial. O investimento anual por aluno em 2022 foi de R$ 7,3 mil. No início desta semana, o tema foi debate entre os ministros do G20 em Fortaleza. O ministro da Educação, Camilo Santana, reafirmou a importância de priorizar o financiamento educacional em todos os países. A desigualdade no investimento educacional compromete o futuro dos jovens e o progresso econômico e social das nações. E olha, o mês de novembro é de alerta para prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Gente, essa é a segunda doença que mais mata homens no mundo. Fica o alerta. O movimento Novembro Azul teve origem em 2003, na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina. Em todas as regiões do país, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. No Brasil, estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio de 2023 a 2025. Atualmente, é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina. Idade é o principal fator de risco para o câncer de próstata, de evolução lenta e silenciosa. Cerca de 75% dos casos no mundo são diagnosticados a partir dos 65 anos. A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação às nações em desenvolvimento. A incidência também é maior nos estados onde o acesso da população aos médicos e às tecnologias diagnósticas são mais fáceis. A próstata é uma glândula que só o homem tem e que se localiza na parte baixa do abdômen. É um órgão pequeno, tem a forma de maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto, parte final do intestino grosso. A próstata envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. O órgão produz parte do sêmen, líquido que contém os espermatozoides. Os sintomas mais comuns são diminuição da força do jato urinário, com jato mais fraco ou entrecortado, dificuldade para iniciar ou concluir a micção, necessidade de urinar 2 ou mais vezes à noite, dor ao urinar, presença de sangue na urina. É possível que, em fases mais avançadas da doença, o paciente possa apresentar dores ósseas, emagrecimento, cansaço excessivo, falta de apetite, além de sintomas urinários. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que todos os homens a partir dos 50 anos procurem o urologista para avaliar a necessidade de realizar ou não exames preventivos e de rastreamento para o câncer de próstata. Aqueles com histórico familiar da doença ou que sejam negros devem realizar essa consulta um pouco mais cedo, aos 45 anos, já que estudos mostram que esses grupos apresentam um risco maior de desenvolver a doença. Quanto mais precoce o diagnóstico, as chances de cura são maiores. Tem que se cuidar, viu, gente? E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.